Estimados, na aula de hoje a gente vai ver acerca do encerramento do processo falimentar e a consequente extinção das obrigações do falido. Até a aula passada a gente viu sobre a realização do ativo, ou seja, aquela fase processual da falência em que você vai transformar o patrimônio devedor em pagamento para os credores. Hoje, na aula de hoje, veremos sobre a extinção, o momento em que o devedor vai realizar esse pagamento e tem que haver a declaração de extinção das suas obrigações. Veremos nessa aula que essa extinção das obrigações pode se dar por pagamento aos credores ou também por lapso temporal. 5 anos se não houver cometimento de crime falimentar e 10 anos se houver cometimento de crime falimentar. Vamos à aula então. Dando seguimento então, vamos ver a questão do encerramento do processo falimentar e a extinção, como já dito, das obrigações do falido. Para isso é importante designar que após concluída aquela etapa da realização do ativo, em que o patrimônio da sociedade devedora vai ser transformado em pagamento para os credores, o administrador judicial, após concluída então essa etapa da realização do ativo e distribuído o produto do ativo da sociedade empresária para os credores, deverá o administrador judicial apresentar suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. Após isso, o juiz vai publicar aviso sobre a entrega e os interessados terão 10 dias da publicação para apresentar impugnações. Ou seja, vai ser demonstrado o quadro da realização do ativo e o pagamento realizado para os credores. E aí o administrador judicial apresenta suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. Este juiz publicará o aviso sobre a entrega e os interessados terão 10 dias para apresentar as suas impugnações. Fim do prazo para as impugnações, o MP será intimado para manifestação em 5 dias. Caso haja impugnações ou parecer contrário às contas, o administrador judicial também será ouvido. Assim, o juiz dará sentença acerca das contas apresentadas pelo administrador judicial, sendo que, se as rejeitar, fixará na própria sentença as responsabilidades do administrador judicial, podendo impor, inclusive, sequestro ou indisponibilidade de bens, constituindo essa sentença um título executivo para indenização da massa, um título executivo judicial para indenização da massa falida em detrimento ao próprio administrador judicial. Agora, uma coisa bem importante, dessa sentença que julga as contas do administrador judicial, que é aquele ente que é de confiança do juízo e nomeado pelo juízo, como a gente já viu, das contas que ele vai prestar, vai ter uma sentença. E dessa sentença que julga essas contas prestadas pelo administrador judicial, caberá o recurso de apelação. Então já vimos que o processo falimentar tem várias sentenças. A sentença que julga as contas, dessa aqui, cabe apelação. Dando seguimento, então, vamos ver também que, após o julgamento, o administrador judicial apresentará o relatório final, ou seja, após a etapa de apresentação das contas e dada uma sentença julgando as contas apresentadas pelo administrador judicial, o próprio administrador judicial apresentará um relatório final da falência no prazo de 10 dias. Nesse relatório, ele tem que indicar o valor do ativo e o produto de sua realização, ou seja, pegar todo o ativo, todos os bens da massa falida e demonstrar como é que aqueles bens serviram para fazer a realização do ativo, ou seja, para realizar o pagamento para os credores. O valor do passivo, qual o passivo que tinha e como foi feito esse pagamento, os pagamentos feitos aos credores e a forma qual ele foi realizado,
Ele especificará de forma justificada as responsabilidades que o falido ainda restará, caso não tenha sido quitado todos os débitos. Ele vai especificar de forma justificada as responsabilidades que ainda continuarão a arcar o devedor, a empresa falida. Ok? Ele vai ter que especificar tudo isso no seu relatório final no prazo em 10 dias, né? No prazo de 10 dias. Assim, após a apresentação desse relatório final, o juiz vai encerrar o processo falimentar por uma nova sentença, ok? Que será publicada por edital e dela caberá o recurso de apelação. Após o trânsito em julgado da sentença que encerrou o processo falimentar, é que se inicia o prazo prescricional relativo às obrigações do falido, que vai ser relativo, como a gente vai ver a seguir, à última etapa do processo falimentar, como a gente viu na aula passada. A última etapa é a reabilitação do falido. Então, para a etapa para a reabilitação do falido, é que se vai iniciar esse prazo prescricional com um trânsito julgado dessa sentença que extinguiu o processo falimentar. Dando seguimento ainda, vamos ver a questão da extinção das obrigações do falido. Quando que vai se declarar extinta as obrigações do falido? Quando houver o pagamento de todos os créditos, quando ficar provado lá no relatório do administrador judicial que foi feito o pagamento de todos os créditos existentes naquele processo falimentar, após a realizado o ativo, comprovar-se o pagamento de mais de 50% dos créditos quirografários, ou seja, aqueles créditos que não há garantia nenhuma, podendo o falido depositar a referida quantia em juízo se a liquidação do ativo não for suficiente. Eu chamo isso, gente, de calote institucionalizado. Se ele provar que pagou mais de 50%, ou seja, 51%, 50% e mais alguma coisa do crédito quirografário, ele já estará declarada a extinção da obrigação do falido. É o que eu sempre digo, né? Se ele não precisa pagar 100% do crédito quirografário, por que ele vai pagar 100% do crédito quirografário? Ele pode pagar um pouco mais, 50% mais alguma coisa, ou seja, provar que pagou mais de 50% e já ser declarada a extinção das suas obrigações. Isso aí foi uma surpresinha do nosso legislador, né? Eu chamo de calote institucionalizado, porque é declarar o calote, né? O não pagamento dos outros credores quirografários. Basta ele provar que pagou mais de 50%. E aí as duas formas restantes de extinção das obrigações do falido é por lapso temporal. 5 anos do encerramento da falência. Lembra que a gente viu que daquela sentença com trânsito julgado que encerra a falência, começa o prazo prescricional? Para esses prazos aqui, 5 anos para encerramento da falência, caso o falido não tenha cometido crime falimentar. Por lapso temporal, não precisa ele ter pago ninguém, desde que ele não cometa crime falimentar, depois de 5 anos ele está perdoado e poderá voltar a empresariar e vai ser declarada a extinção das suas obrigações. Ou, caso ele tenha cometido crime falimentar, após 10 anos ele está perdoado e poderá voltar a empresariar. Vai ser declarada a extinção das suas obrigações. Então, 5 anos se não houve crime falimentar, 10 anos por lapso temporal se houve a prática de crime falimentar. Por derradeiro, ocorrendo qualquer uma das hipóteses lá de extinção das obrigações do falido, como a gente viu anteriormente, cabe ao requerido requerer em autos apartados, com respectivos documentos comprovando essa extinção das obrigações, uma das causas de extinção. Ao juízo da falência, ele deve fazer esse requerimento em autos apartados, porque a gente viu que essa última etapa é relativa à extinção das obrigações
do falido, ou seja, em relação à reabilitação. Quando a gente fala de reabilitação, é a possibilidade, a nova possibilidade daquela pessoa, daquele empresário voltar a constituir nova empresa. Então ele vai fazer ao juízo da falência a declaração que vai declarar por sentença esse juízo da falência a extinção das obrigações do falido e a possibilidade de sua reabilitação. Com a consequente declaração de extinção das suas obrigações, consequentemente, ele vai estar habilitado para constituir nova empresa. Esse requerimento será publicado por edital no órgão oficial e também em jornal de grande circulação daquele município. O requerimento será publicado, então, por edital no órgão oficial e jornal de grande circulação. No prazo de 30 dias contados da publicação do edital, qualquer credor pode se opor a esse pedido de reabilitação, ou melhor, pedido de extinção das suas obrigações com a consequente reabilitação. Qualquer credor pode se opor a esse pedido, elencando, por exemplo, que o crédito dele não foi totalmente satisfeito. Ou seja, ele pode ter que alegar uma das causas que possam fulminar a extinção das obrigações do falido. E por fim do prazo, o juiz vai dar a sentença no prazo de 5 dias. Caso o requerimento seja anterior ao encerramento da falência, o juiz declarará a extinção das obrigações na própria sentença e encerrará de vez aquele processo falimentar, culminando com a sua última etapa, que é esse reconhecimento de reabilitação do falido. Dessa sentença, mais uma sentença, viu? Quanta sentença tem o processo falimentar? Por isso que eu falei para vocês que é um processo sui generis, né? O processo falimentar é uma lei extravagante, é um processo bem diferentão do que vocês estão acostumados no processo comum. Da sentença cabe a apelação, então. Após o trânsito julgado, os autos serão apensados aos autos da falência, porque a gente viu que esse pedido de extinção das obrigações é realizado em autos apartados. E após o trânsito julgado, eles serão apensados aos autos da falência. Gente, a aula de hoje é bem rápida mesmo, então essa é a aula sobre a extinção das obrigações, a forma que ela se dá. Ela pode se dar por pagamento, quando a gente viu o pagamento tem lá o calote institucionalizado, ele pode pagar todos os credores, ou ele pode chegar na classe do rateio dos quilografários, ele provar que pagou mais de 50%, ele já estará perdoado e pronto e reabilitado para voltar a empresariar. Ou 5 anos se não houver cometimento de crime falimentar, ou 10 anos se houver cometimento de crime falimentar. Espero que estejam todos bem, morrendo de saudade de vocês. Até a próxima aula.